Pronto, agora está gravando. Agora estamos... Vamos lá, continuar aqui nossa aula. Lembrando a vocês, nossa prova ela mudou novamente, ela não será mais segunda-feira à tarde, ela será quarta-feira no horário da aula, já que as aulas vão continuar remotamente. Então, só para que vocês fiquem cientes, se a aula ela começa, se as aulas continuarem desse jeito, como a gente está agora, nossas provas serão na hora da aula. Se as aulas voltarem para o ensino híbrido, nossas provas sempre serão à tarde, porque também serão via Google Forms. Tá certo? Mas deve ir algum comunicado para vocês via corpo de alunos, para que vocês entendam. Ó, já estamos 5 minutos atrasados e tem gente entrando na sala agora. Aí depois, vocês reclamam que a aula passa rápido, mas a culpa é de vocês. Porque a aula acabou há 15 minutos atrás e tem gente só entrando agora. Tá certo? Isso não está correto. Tá certo? E não é só o Major Igor que reclama. Tá todos os professores reclamando do atraso de vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Então, ontem, a gente já viu a questão da introdução ao iluminismo, quais foram essas ideias contrárias ao antigo regime, e agora a gente vai continuar nisso. Lembrando que Bebete está sempre de olho em vocês. Então, pessoal, Revolução Científica. Então, junto com o... Eu estou me atrasando porque estou admitindo mais gente, tá, pessoal? Já são 9h06 e tem gente atrasada ainda. Tá vendo? Bota para entrar e a gente perde o raciocínio da gente, fica uma jossa. E tem gente batendo papo sobre livro no chat. Tá difícil, hein, pessoal? Que for, Giovana? Se for, é só para... Eu, hein? Tem for para P, não. A P é o assunto que foi dado. Oxi. Ó, gente, agora... Parabéns, Dandara, você está atrasada. Então, pessoal, a Revolução... Bem-vindo, Agenor. Você está atrapalhando a aula. Muito bem para você. Então, pessoal, a Revolução Científica, o novo modo de pensar o mundo, ele veio junto com Nicolas. Parabéns! Parabéns, Nicolas. Atrasando a aula. Atrapalhando. Upi. Quem está falando? Tá difícil, hein, pessoal? Tá difícil. Então, pessoal, junto com as ideias iluministas, tá certo? Não só como consequência, mas também como causa, veio um novo modo de você pensar o mundo, uma nova visão, uma nova forma de se pensar o mundo. Que forma é essa? É a forma em que você utiliza, a partir de agora, o método científico. Então, por exemplo, cerca de 10 mil anos atrás, as mulheres que não saíam para caçar, né, elas ficavam paradas enquanto os homens saíam para caçar nas aldeias primitivas. Então, elas descobriram, há cerca de 10 mil anos atrás, através da observação, porque elas ficavam paradas, que onde caía a semente, depois de um certo tempo, surgiu uma árvore. E essa árvore dava frutos. E aí a plantação, a revolução agrícola começou aí. Mas as pessoas, depois que os homens é que passaram a plantar, né? Por que que as árvores cresciam? Não, Deus quer que a árvore cresça. Durante muito tempo foi isso pensado. Através do método científico, através de experimentos, através disso que vocês estão fazendo agora, nesse trabalho do primeiro trimestre, começou-se não só a questionar, como a descobrir como funcionavam
os fenômenos naturais. Tá certo? Através do relojoeiro, Deus, aquele cidadão aquela figura que a gente falou na aula de ontem, ele moldou as leis naturais e cabe ao ser humano descobri-las. Tá certo? E como é que a gente descobre as leis naturais? Através do método científico. Deixou de ser porque Deus quer. Deus continua querendo, mas agora tem todo um mecanismo complexo que faz com que isso aconteça. Esse método científico nada mais tem como objetivo do que a busca pela razão. Tá certo? A gente tem que ter o pensamento racional. O absolutismo, as ideias atreladas à igreja, as ideias retrógradas da igreja, elas têm que ser banidas. Busca pela razão. E aí nós tivemos, no iluminismo, filósofos e cientistas que foram os responsáveis por esse boom de conhecimento que a gente teve no século XVII. Francis Bacon, Galileu, pessoal, Galileu, todo mundo aqui conhece o Galileu, tá certo? Todo mundo aqui conhece o Galileu. Galileu foi simplesmente o cidadão que pegou as ideias de Copérnico e bateu o pé, né? Até aquele momento, acreditava-se que até o Sol girava em torno da Terra. Galileu falou, é ao contrário, é a Terra que gira em torno do Sol. Claro que a igreja caiu em cima, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. René Descartes, francês, muito influente. O René Descartes foi um cara muito influente, porque tinha amigos muito poderosos, tá certo? E com isso, peraí, deixa eu mutar quem tem que mutar, pessoal, vai ficar difícil. E nosso querido, tá certo? Isaac Newton, tá certo? Um dos heróis do Império de Vossa Majestade, Lilibet II, hoje enterrado na Catedral de Westminster, que conseguiu dissecar, tá certo? O motivo pelo qual a gente não flutua. O motivo pelo qual a gente está aterrado ao chão. Tá certo? Tio Newton foi quem descortinou a questão da gravidade. Pessoal, até algum momento, alguma dúvida? Precisamos seguir, vamos lá. Tá certo? Então, a gente falou desses cientistas / filósofos, e agora a gente vai adiantar para mais alguns deles. Tá certo? O primeiro, o grande francês Montesquieu, tá certo? Figura importantíssima. Montesquieu, ele pensou o modo de governar dos impérios, né, da seguinte forma. Se a gente parte do princípio de que o poder corrompe, por que o poder corrompe, pessoal? Porque mandar é muito bom. Não tem coisa melhor do que mandar. Tá certo? Não tem. Mandar é a melhor coisa do mundo. Tá certo? Então, você ter o poder, você vai ter o ego inflado, você vai ficar vaidoso. Você vai querer estar em posição melhores que os outros. Então, se o poder corrompe, mas o poder corrompe, o poder absoluto, parabéns, Sofia, você está atrasando nossa aula. O poder absoluto, ele vai corromper absolutamente. Vai corromper demais. Então, para evitar essa corrupção do poder absoluto, a corrupção do absolutismo, que Montesquieu pensou que os poderes deveriam ser separados. Então, aquele que faz a lei não pode ser aquele que executa a lei.
e não pode ser aquele que vai julgar quem não cumpre a lei. Essa é a separação dos poderes de Montesquieu na sua obra seminal fantástica, muito boa, inclusive tem na biblioteca do colégio, O Espírito das Leis, onde ele fala exatamente desse conceito que eu acabei de passar para os senhores, a questão da corrupção das leis. Por conta dos estudos do Montesquieu, pessoal, dois pensadores americanos, estou pegando aqui o livro que eu estou lendo agora, tá certo? Desses, de Hamilton, Madison e Jay. Esses cidadãos aqui foram os artífices, foram basicamente os pensadores da Constituição dos Estados Unidos. Aquele We the People. Não, minto. Aquilo ali é a Declaração de Independência. Eu estou falando da Constituição Americana. Então, esses cidadãos aqui, tá certo? Hamilton, Madison e Jay, eles foram os pensadores da Constituição dos Estados Unidos. Foram eles que dividiram o poder entre executivo, legislativo e judiciário. Isso não vem de Montesquieu, isso é um erro comum entre os alunos. Montesquieu foi quem lançou as bases. Quem dividiu desta forma foram esses cidadãos aqui. Inclusive, isso aqui é uma série de artigos que eles publicaram antes da Constituição para poder preparar o povo americano para a Constituição. Estou lendo o livro, para quem não gosta de política, é muito enfadonho. Eu estou adorando. Tá certo? E a gente vai falar desse livro no próximo assunto, que é a independência dos Estados Unidos também. Então, por conta das ideias de Montesquieu de separação do poder, esses pensadores americanos dividiram o poder, que é basicamente onde a gente tem as grandes democracias, as importantes democracias do mundo, elas funcionam nesse tipo de tripartição de poder. Né? O executivo, a parte de presidente, governador, prefeito, o pessoal que executa a lei, o pessoal do legislativo, Câmara Federal, Câmara Estadual, vereadores, que são quem criam as leis para serem executadas pelo Poder Executivo, e o Judiciário, que são Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, as comarcas regionais, tá certo? Que é quem fiscaliza, que é quem julga quando algum cidadão não cumpre as leis executadas pelo Executivo e criadas pelo Legislativo. Alguma pergunta, pessoal? Isso aqui é importante, hein? Isso aqui vai cair, né? Eu não tenho dúvidas. Tá certo? Essa questão de Montesquieu, essa questão da separação e da tripartição de poder nas grandes democracias do mundo hoje. Voltaire, cara muito, muito importante. A briga de Voltaire era com a liberdade de expressão. A briga de Voltaire, por ser a favor da liberdade de expressão, era óbvio que ele ia entrar num fight com o absolutismo. Porque o rei, né, obviamente, ele não ia admitir ser criticado. Podia fazer a maior besteira do mundo, que aí não aceitaria crítica. Voltaire também se preocupa com o fanatismo religioso. Então, ele é um dos artífices da liberdade religiosa. Voltaire, ele conseguiu sempre enxergar que religião junto ao poder dá problema, porque religião é algo muito subjetivo, é algo de fé, é algo pessoal. E toda pessoa que tem fé acha que a fé dela é a única, a fé dela é a certa. E aí você tem outras pessoas que não compactuam com seu credo, e aí, se essa pessoa está no poder, nós temos um problema. E aí, Voltaire foi um crítico voraz desse fanatismo religioso. Rousseau, tá certo? Eu tenho uma relação de amor e ódio com Rousseau. Rousseau, ele falou muita coisa correta, ele falou muita besteira. Tá certo? Rousseau, assim como Hume, tá certo? Ele é chamado de contratualista. O que seria aqueles contratualistas? Contratualistas seriam aqueles pensadores que
falam, escrevem, militam para que o ser humano, nós, tá certo? Temos que abrir um pouco da nossa liberdade para conseguirmos viver em sociedade. Por exemplo, vamos lá, 802. V. Costa. V. Costa, você tem liberdade para fazer o que você quiser? V. Costa, está aí? Costa está aí? Tá não. Brito, você tem liberdade para fazer o que você quiser? Está falando no chat. Alguém com microfone? Faquina? Não, nós somos. Você tem liberdade para fazer o que você quiser, Brito? Tem ou não tem? Não. Tem certeza? Agora me deixou em dúvida. E o livre-arbítrio? Professor, E o eu posso livre-arbítrio? falar? Pode falar. A questão é, a gente pode fazer o que quiser, mas existem consequências. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas vai ter consequência. Pronto, Eloá, você pode fazer o que você quiser. Eu sei que você tem vontade de me matar, às vezes, na sala de aula. Tudo bem. Não de matar o senhor. Eu tenho vontade. Mas não de matar. É uma palavra muito forte. Mas eu poder fazer, eu posso, mas vou sofrer consequência depois. Exatamente. Você pode querer me esganar e aí com isso morrer, porque eu tenho problema de asma, etc e tal. Aí depois quem se ferrar sou eu, que eu vou ser expulso da escola. Exatamente. Ou seja, então você assinou um contrato para assistir minha aula. Esse contrato não está assinado entre aspas, mas está intrínseco. Qual é? Você abriu mão da sua liberdade de me esganar, tá certo? Para poder assistir minha aula, para a gente poder conviver em sociedade, para a gente conviver numa aparente harmonia. Esses são os pensadores contratualistas. Pessoal, eu não vou entrar muito, porque vocês estão no 8º ano. Para vocês terem ideia, eu paguei uma matéria na faculdade de História, durou 6 meses, chamada Política 2, que era só sobre contratualistas. Nossa, professor, agora eu tô me lembrando de... Eram só sobre os atores contratualistas. Tá entendendo? Então, não vamos entrar, mas vamos pensar. Vocês sabem qual é o conceito do pensador contratualista? É aquele que milita em torno do contrato social. E o que seria o contrato social? Seria você, o cidadão, o ser humano, abrir mão de um pedaço da sua liberdade, não toda, porque aí não é democracia, para que você possa viver em uma aparente tranquilidade dentro da sociedade. Eu adoro isso no Rousseau. Ele também falou um monte de besteira. Ele falou que o homem nasce puro e a sociedade o corrompe, abrindo mão de religião, abrindo mão do fato do ser humano ser egoísta, tá certo? Mas ele falou coisas maravilhosas, tá certo? Tem uma passagem dele que não é bem dele, que quer dizer que não está escrita literalmente, mas quer dizer algo do tipo: somos onipotentes até começarmos a fazer. Isso é maravilhoso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Somos onipotentes, ou seja, podemos fazer tudo até começarmos a fazer. Por exemplo, eu agora digo para vocês que eu posso voar. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? É mentira. Mentira. Não, negativo. Prove que é mentira. Voa, professor. Prove que é verdade. Quem está falando isso é você, não sou eu. Você que está dizendo que eu estou mentindo. Você que tem que provar que eu estou mentindo. Não eu. Então, eu tenho poder para fazer tudo. Eu posso voar. Eu tenho esse poder. Até começar a fazer. Vou aí, professor, vou aí. Mas quem está dizendo, quem tem que provar que eu não posso voar é você. Não sou eu. É você que está dizendo. Entendeu? É você que está dizendo. Fale, Matheus. Levantou a mão, deve ter errado aqui. Vamos baixa a mão. Entendeu?
Mas aí, na hora que eu tenho que começar a fazer, aí eu não consigo voar. Então, a gente tem o poder de fazer tudo. Tudo que a gente quiser, a gente pode fazer. Agora, comece a fazer. Eu acho isso fantástico. Aí ele vira depois e fala que o ser humano ele nasce puro e a culpa dele virar uma pessoa ruim da sociedade. Ah, pelo amor de Deus, né, pessoal? Tá certo? Para Rousseau, a vontade soberana do povo é lei. Tá certo? Então, ele é um dos grandes entusiastas da democracia. Tá certo? E aí nós temos o segundo contratualista, Locke. Tá certo? Então, os três principais contratualistas, os três grandes contratualistas são Rousseau, Locke e Hume. A gente não vai estudar Hume aqui, tá certo? Basicamente, Rousseau e Locke. E vocês imaginem o quão complexo é uma matéria em que você passa 6 meses falando somente de 3 pessoas. Rousseau, Locke e Hume. Então, Locke, outro contratualista, tá certo? Locke, assim como Rousseau, ele vê um problema entre religião umbilicada com igreja, com poder, né? com o absolutismo, com o Estado. Então, Locke é um partidário, tá certo? Da separação entre igreja e Estado, e do que a gente vai conhecer na próxima aula, amanhã, sobre o conceito de liberalismo político, que seria o pensamento liberal político. Nós vamos ver o pensamento liberal político, econômico e religioso na próxima aula. Os conceitos importantíssimos, a nata desse assunto dentro da nossa época. A gente só vai entender o mundo contemporâneo, que é o assunto do próximo trimestre e do ano que vem inteiro em história, se a gente entender liberalismo político, liberalismo econômico e liberalismo religioso. Vocês só vão entender a modernidade, vocês só vão entender os dias de hoje se vocês entenderem o liberalismo. E é isso que a gente está estudando hoje e vai estudar amanhã. Pessoal, alguma dúvida sobre Rousseau e Locke? Pergunte agora. Na sala de aula seria mais fácil. Professor? Pergunte. Quem é, identifique-se e pergunte. Ana Lima. Fale, A Ana. pergunta é, esses 4, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Locke, eles 4 já trabalharam, assim, entre aspas, trabalharam juntos? Não tinha grupo de zap na época, tá, querida? Vamos deixar isso claro. Você imagina que alguém tendo que conversar com outra pessoa, ela fica meio difícil. O que acontece é você publicar no jornal. Você está entendendo? Rousseau e Locke, eles pensavam a mesma coisa. Então, você publica no jornal. Você publica um livro. Aí a pessoa vai, olha aquele livro e refuta ou concorda, adicionando elementos daquele seu estudo. Aí eu te pergunto, Ana, isso é trabalhar junto? Não. Não? Não é? Não, porque assim, um sabe sobre o outro, né? Mas não estão trabalhando juntos em si. Mas aí que tá, vocês ainda têm esse conceito de que trabalhar junto é todo mundo se juntar na casa do amiguinho e fazer o trabalho em grupo, e não é bem assim. Vamos botar nos dias de hoje que a gente tem o WhatsApp, que a gente tem internet, que a gente tem reunião no Zoom. Pessoas na universidade, na Europa, esse momento, por favor, mutem o microfone de vocês. Mutem o microfone de vocês. Por exemplo, tem gente agora lá na Europa estudando uma forma de melhorar a vacina contra o coronavírus, por exemplo. Essa pessoa, ela vai publicar o estudo dela e o pessoal no mundo todo vai ler. Aí o pessoal na Universidade dos Estados Unidos, que também está estudando algo parecido, vai olhar aqui e vai dizer, poxa, ele chegou numa conclusão parecida com a minha. Ou não, ele chegou numa conclusão diferente da minha. Eu não preciso estar conversando diretamente para que os trabalhos eles possam trabalhar juntos e produzir algo melhor. Está me entendendo? Sim. Rousseau, Locke, Montesquieu, por exemplo, a partir do momento em que Montesquieu
Às vezes sem saber e às vezes sabendo, Brito. Tá certo? Quando a Eles gente vai... chegaram a se conhecer um ao outro, se eu sabia dizer? Aí é uma boa pergunta. Por exemplo, Montesquieu e Rousseau, aí a gente vai ter que olhar a data dos livros, Ana. Tipo assim, eu posso até ver para você, mas não acredito que vá, principalmente nessa época que a gente tem tão pouco tempo junto, trazer esse tipo de coisa à baila. Mas é algo para se ver assim, ver a época da publicação dos livros. Por exemplo, Montesquieu, Rousseau eram franceses. Entendeu? Aí já ajuda. Locke já era escocês. Tá certo? Né? É uma das 3 coisas boas que a Escócia produziu. Locke, whisky e coração valente. William Wallace. Né? Uma brincadeira que o pessoal faz. Entendeu? Locke é escocês. Tá ligado, switchador? Porque tá girando aí. Mutem o microfone de vocês, pessoal. É melhor. Só que machucar, mano. Quem tá falando aí? Mutem o microfone. Vai ficar, mano. Nunca machuquei a mão aí, não. Eu vou chegar assim. Meu Deus, ela se encostou. Quem tá com o microfone ligado, meu Deus? Alane. É o tal de Miguel Sena. Miguel? Pronto, xinguei, reclame com ele aí. Então, pessoal, entendeu, Ana? Entendi, obrigada. Nada. Tá certo? Vamos lá, continuando. E aí nós tivemos esse outro francês, Diderot. Diderot, ele escreveu algo importantíssimo e engraçadíssimo, chamado enciclopédia. Alguém faz ideia do que seja enciclopédia? O que seria uma enciclopédia? Seria tipo um livro de conhecimentos, professor? A enciclopédia, ela tem a arrogante... Wikipedia em papel, né? Arrogante, ela tem a arrogante ideia de colocar todo o conhecimento humano num livro. Vocês não nasceram assim, mas podem perguntar para os pais de vocês. Quando a gente tinha a idade de vocês, na hora de fazer trabalho em grupo, todo mundo queria escolher o riquinho do grupo, porque era o único que tinha a enciclopédia Barça ou a britânica em casa, tá certo? Porque aí todo mundo ia para a casa do riquinho, provavelmente também tinha um videogame para a gente jogar, né? O Master System Mega Drive. Aí um ficava copiando da enciclopédia Barça ou da enciclopédia britânica, enquanto os outros ficavam jogando o videogame do riquinho. Era assim que a gente fazia trabalho em grupo, no famoso papel pautado, também chamado de papel sulfite, que é como um caderno, só que só são 4 páginas, que a gente comprava na papelaria. Então, era assim que a gente fazia trabalho na nossa época. Hoje em dia, vocês têm uma coisa chamada Google. O Google é a tentativa de juntar todo o conhecimento humano. Informações na nuvem, naqueles servidores gigantescos, atualmente no Mar do Norte, porque é o lugar mais frio do mundo, mais fácil de resfriar os servidores que mantêm a nuvem funcionando. Professor, seria tipo um Brainly? Brainly? É, aquele... Seria tipo isso? É tipo Ela fala muito Wikipedia. inglês, professor. Ela tá falando de agora faz mais Braille. sentido. É Braille. Não, Braille é outra coisa. Braille é a linguagem, é o francês que criou a linguagem. Tá falando do site, professor. A gente tá falando... Não conheço esse site, Brainly. Graças a Deus. Não Deixa, conheço. não fala não. Não se preocupe. Não, professor. Não. É tipo um Wikipedia. Vocês acham que eu não sei quando vocês estão escrevendo coisa dos outros e coisa de vocês? Vocês acham mesmo que eu não sei? Então é tipo isso, sabe? Professor é esperto. O professor é um site de cola gigante. É. O Braille é um site de cola gigantesco. Então, pessoal, a enciclopédia foi essa tentativa de juntar... Vê que interessante, a gente tinha todo o conhecimento espalhado, e aí veio a ideia iluminista de juntar todo o conhecimento. E esse conhecimento ser para que mais pessoas tivessem acesso a esse conhecimento. Teve gente me perguntando o que era déspota ontem. Déspota nada mais é do que o rei absolutista. Entendeu? É uma forma de xingamento também. Então, déspota, aquele
rei absoluto, aquele rei autoritário, aquele rei intransigente. Tá certo? E aí, com as ideias iluministas, esses reis absolutistas olharam e falaram, pô, tem como melhorar o meu modo de dirigir meu império com essas ideias. Contanto que não me prejudique, óbvio. Então, eles aceitavam essas ideias dos iluministas, liberalismo religioso, liberalismo econômico, liberalismo político, não. Porque liberalismo político quer dizer democracia. Vocês acham que algum rei absolutista vai ser a favor da democracia? Nem a pau. Isso ficou como despotismo esclarecido. O que é o déspota esclarecido? É aquele que só pega da ideia aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe prejudica, eu não quero. Porque se eu pegasse tudo, a primeira coisa que ia acabar era com o meu reinado. Eu não ia mais ser o rei. Tá certo? Na teoria Brito, Diderot ele não escreve a enciclopédia. A enciclopédia nada mais é do que uma coletânea de estudos. Ele juntou. Ele foi o copiador do trabalho do grupo. Entendeu? Se ele fosse escrever todo o conhecimento, ele teria todo o conhecimento. Seria a pessoa mais inteligente da história do universo. Não, ele compilou. Entendeu? Ah, tem estudo sobre sapo, me dá. Ah, tem estudo sobre jacaré, me dá. Ah, tem estudo sobre os Alpes suíços, me dá. E aí eu vou compilando tudo isso num volume só. Pessoal, entendeu? Déspotas esclarecidos? Eu só quero ficar mais rico. Eu só quero que o povo não reclame, mas eu não quero sair do poder. Resumindo, esse é o déspota esclarecido. Então, ó, esse slide aqui é bizu, hein? Eu acho que é bizu, hein? Diante das assimilações das ideias do ministro, alguns monarcas adotaram em seus governos alguns princípios. Dessa forma, buscavam manter o controle total sobre o Estado. O pessoal começa a reclamar muito. Por exemplo, se vocês lembram de Carlinhos II e de Jaiminho II, se eles fossem déspotas esclarecidos, nunca que a população ia apoiar a Câmara dos Comuns. Nunca. Começou a perseguir os não católicos. Se ele deixasse os católicos, fossem... Não, liberdade religiosa, beleza, galera, fica aí. Ia ser muito mais difícil ele ser deposto do poder. Porque quando você mexe com religião, você mexe com toda a população. Todo mundo. Isso é um problema. Alguns deles melhoraram a administração, né? Ou seja, imposto. Todo mundo agora vai pagar imposto. Agora, quem é mais pobre paga menos. Ou seja, ele deu uma liberdade econômica ali dentro do seu estado. O pessoal, opa, que legal. Incentivou a educação, enciclopédia, mais conhecimento, mais pessoas sabendo ler. Pô, que legal, eu estou ascendendo de vida. Não preciso... Esse cara não é tão ruim. Aumentavam dessa forma o seu poder. Tá certo? Frederico II da Prússia, que era amigo de Voltaire. Você lembra que eu falei que Voltaire tinha amigo poderoso? Simplesmente ele era amigo de Frederico II da Prússia. José da Áustria, Zezinho. Catarina da Rússia, Catarina Grande. Tá certo? Rainha Russa. E o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal vai ser importantíssimo, porque no terceiro trimestre, Marquês de Pombal vai ser responsável por muita coisa que acontece nesse país nosso que a gente vive. Tá certo? O Marquês de Pombal era o primeiro-ministro português. Então, no terceiro trimestre, a gente vai falar... Existe algum rei bonzinho? Nicolas. Bebete. Imperador Igor do 8º ano também, é muito gente boa. A pergunta que você tem que fazer é, o rei é bom para quem? É bom para o povo? Tivemos vários bons para o povo. Bom para eles? Provavelmente todos. Então, a gente tem que perguntar, bom para quê? Foi ruim para o povo, mas foi bom para o Estado? Isso é bom ou ruim? Esse tipo de coisa, de questão que a gente tem que levantar. É muito mais filosófica, sociológica do que histórica. Na histórica, a gente tem que trabalhar o fato, causa e consequência. Não dá para mudar a história, né, pessoal? Não dá. Não dá.
Então, isso é um assunto muito mais filosófico, sociológico, antropológico. Não viu, não, Alice? Eu tenho um Funko da Lilibet segunda. E ela está aqui olhando para todos vocês. Pessoal, alguma dúvida? Temos 1 minuto e meio de aula. Ô, Brito, tu tirou o teu da caixa? Quando ela morrer, teus netos não vão ficar ricos. Eu não tiro o meu da caixa. Quando ela morrer daqui a 120 anos, meus bisnetos vão ficar milionários, porque esse fungo vai valer uma fortuna. Por isso que eu não tiro da caixa. Bebete não sai da caixa. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Choros, lamentações. Amanhã a gente encerra esse assunto, tá certo? Com ideias liberais, políticas, econômicas e religiosas. E na quarta-feira que vem, no nosso horário de aula, a gente vai realizar a nossa AP. Tá certo? Professor, então trocou de assunto, não vai ser mais... Não, peraí, não trocou de dia, não vai ser mais segunda, vai ser quarta, né? Não vai ser mais segunda, porque provavelmente vai continuar o lockdown. Por isso que a gente vai mudar quarta-feira para a aula da aula. Ah, se voltar às aulas segunda-feira, aí a gente vai ver o outro horário, mas não vai ser segunda, tá certo? Mas vai ser de tarde? Não, vai ser no horário